Observe os símbolos de alguns elementos químicos. Analisando esses elementos, as posições deles na classificação periódica e utilizando seus conhecimentos, é falso afirmar que a. 1 apresenta caráter básico, ao passo que 5 apresenta caráter ácido. 1 é o cálcio e 5 é o enxofre. Os metais na tabela periódica, sim, eles apresentam caráter básico e os ametais apresentam caráter ácido, tá? Então a primeira está certa. Vamos só pensar. Para começar, o cálcio é um metal alcalino, terroso. E o termo alcalino vem de básico, tá? A gente também pode lembrar que os óxidos básicos são formados entre metais e oxigênios. As bases são formadas com o metal mais o ânion hidroxila. Então, os metais têm caráter básico, tá? Porque eles tendem também a doar elétron. A gente também pode pensar aqui do ponto de vista das reações de ácido-base de Bronsted-Lowry, ou então de Lewis. Porque a base é a espécie capaz de doar par de elétrons. Então, o cálcio, por ser um metal, ele tem tendência a doar elétrons. Já o enxofre, por ser um ametal, ele tem tendência a receber par de elétron, tá? Então, a gente pode pensar, no modo geral, nos ácidos e nas bases, né? Que base é metal com OH-, que os ácidos são ametais com hidrogênio. Ou então pensar na questão da teoria de ácido-base de Bronsted e de Lewis. Então, a primeira está certinha. Letra B. 3 apresenta 7 elétrons de valência, sendo um metal de transição. Olha, essa daqui, quem lembra dos NOx, dos principais NOx de alguns elementos, conseguiria responder sem fazer nada. Agora, o 3 é o manganês. Manganês tem 25 elétrons. E se eu fosse fazer a distribuição eletrônica para 25 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d5. Lembre que quando a gente está falando do modelo do octeto, né, os metais costumam não seguir esse modelo. E lembra que o manganês, gente, ele é um cara bacana da gente guardar. O manganês tem uma série de números de oxidação, de estados de oxidação. Manganês pode ser mais 2, mais 3, mais 5, mais 7. Sendo que o manganês mais 7 é um dos mais famosos que a gente tem. Que é do íon permanganato, do permanganato de potássio, que é um ótimo agente oxidante. Então, se eu lembrei da questão do NOx mais 7 do manganês, eu matava a letra B, que ela também está correta. Se ele tem todos esses estados de oxidação, ele pode apresentar até 7 elétrons na camada de valência, tá? 7 elétrons de valência. 7 elétrons que podem ser perdidos numa ligação. Lembrem que os metais não seguem o modelo do octeto, tem metal que faz um monte de ligações. Tanto que a gente não costuma estudar os metais de transição em ligações. Mas olha só o manganês aqui. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. E é um dos estados de oxidação dele, mais 2. Mas percebam que ele pode perder esses 2 elétrons aqui. E quando ele perder esses 2 mais esses 5 elétrons do 3D, tá? Porque vejam bem, depois de perder os 2 elétrons do 4s, se eu quisesse tirar mais elétrons do manganês, eu tiraria esses 5 do 3D. Quantos elétrons sobraram no terceiro nível? 2 com mais 6, 8. Modelo do octeto. Então, o manganês pode perder 2 elétrons, pode perder 3, ou então, um dos estados mais comuns dele é perder 7 elétrons. Ele ficará com 8 na camada de valência, que é a terceira agora, seria a terceira, e adquiriria um estado estável, tá? Então, o manganês, sim, ele pode apresentar 7 elétrons de valência. Pensando também na questão desses elétrons do orbital 3D terem uma energia
próxima dos elétrons do orbital 4s, tá bem? Mas lembrando, quem guardou que o NOx do manganês pode ser mais 7, então sim, ele pode perder 7 elétrons, ele pode ter 7 elétrons de valência. Mas, comentando também essas questões assim dessas provas das ciências médicas, é bom a gente procurar, tipo, aquela que a gente tem, ele está pedindo a falsa, vamos procurar a que a gente tem certeza que é falsa. Olha só a letra C. A segunda energia de ionização do elemento 4, que é o rubídio, é menor do que a segunda energia de ionização do elemento 6, que é o estrôncio. A segunda do rubídio é menor do que a segunda do estrôncio. O rubídio está no quinto período da tabela periódica. Isso quer dizer que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas. E tem 1 na camada de valência, porque ele está na coluna 1A. Já o estrôncio, também do quinto período, tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas. E por estar na coluna 2A, ele tem 2 elétrons de valência. Primeira energia de ionização é a energia necessária para tirar o primeiro elétron. Então eu tiro o primeiro elétron do rubídio, tiro o primeiro do estrôncio. Como o rubídio só tinha um elétron de valência, quando ele perder este primeiro elétron, automaticamente ele perdeu esta camada. O segundo elétron a ser retirado do rubídio está na camada 4, que é a de dentro. Já o estrôncio não, lá na quinta camada ele tem mais um elétron para ser retirado. E como no rubídio, que só tinha um elétron na camada de valência, se eu tiro esse elétron, automaticamente eu pulo para a camada de dentro, é muito mais difícil tirar o segundo elétron do rubídio do que o segundo do estrôncio, que ainda se encontra na quinta camada. Isso quer dizer que a segunda energia de ionização do rubídio ela é bem maior do que a segunda do estrôncio. Então eu já matei que a letra C é a falsa. Letra D, a carga nuclear de 2 é o lítio, é menor que a carga nuclear de 4, que é o rubídio. Gente, carga nuclear são os prótons. E o lítio tem no núcleo 3 prótons, já o rubídio tem no núcleo 37 prótons. Então, obviamente, a carga nuclear do lítio é menor que a do rubídio. Então, só confirmando que a resposta sim é a letra C dessa questão. Beleza?